Olá, gente! Eu gravei um primeiro vídeo falando o que é calvinismo. Eu gostei da ideia de gravar vídeo porque tem pessoas que não gostam muito de ler e talvez falando seja mais fácil. Esses vídeos são mais amadores, né? Eles não têm um propósito de ser acadêmico nem nada. São vídeos simplesmente reflexões, não tem a ideia de ser uma verdade final, alguma coisa do tipo, mas são apenas reflexões para ir pensando sobre algumas coisas. Então eu já pensei um pouco sobre o que é calvinismo e nesse aqui eu queria pensar um pouco sobre o que é cosmovisão. Tem uma ideia de cosmovisão, e ela é exposta num livro que chama Teologia Sistemática, do Franklin Ferreira e do Alan White, lá no comecinho, na parte eu acho que de método, ele vai começar dizendo assim, que cosmovisão é mais ou menos assim, você tem uns pressupostos iniciais, e a partir desses pressupostos iniciais, você tira, por meio da lógica, raciocínio lógico, você tira conclusões finais, e essas conclusões, juntos com os pressupostos, vai formar a maneira como você enxerga a realidade ou a sua cosmovisão. E aí vai ter uma disputa, assim, se a gente começa com o pressuposto inicial sendo Deus, ou se a gente começa com o pressuposto inicial sendo a Escritura. E aí, vou parar para pensar, esse não é um jeito legal de enxergar as coisas. Por quê? Eu acho que cosmovisão não é isso. Cosmovisão é isso, talvez um pouco, mas não só. Eu acho que essa ideia ainda é uma ideia fundacionista do que é cosmovisão. E ela tem alguns equívocos. Talvez seja melhor a gente pensar a cosmovisão de uma outra forma. E aí a gente precisaria fazer um resgate filosófico para a gente entender o que eu quero dizer. Tem um filósofo antigo, que ele chama Aristóteles, e ele vai desenvolver a lógica formal. E ele vai estabelecer 3 regrinhas básicas, que são chamadas a lei da identidade, a lei do terceiro excluído e a lei da não contradição, que são as leis básicas do pensamento. Não precisa muito explicar elas aqui, mas Aristóteles, ele vai olhar para a realidade e vai pensar o mundo como um mundo que existe substancialmente, concretamente. Esse mundo está ali, esse mundo concreto, externo, concreto, fora dele. Então, no Aristóteles, a gente pode dizer que existe uma coisa que a gente pode chamar de primado do objeto. Ou seja, o que tem mais ênfase na filosofia aristotélica não é o sujeito ou a consciência, mas o objeto, a coisa externa, o que está fora. E o que está fora é abstraído por meio dos sentidos, e aí você cria uma essência. Então, seria o mundo real, o mundo externo, ele existe em si mesmo, ou ele existe por si mesmo. O mundo real está dado. Só que vai ter um filósofo prussiano chamado Immanuel Kant, que ele vai levantar uma questão importante que vai colocar em xeque essa ideia aristotélica. Immanuel Kant vai dizer assim: como a gente sabe que o mundo externo que a gente vê é o mundo externo como ele realmente é? Porque quem já viu aquele filme Matrix vai entender isso. É logicamente possível que, na verdade, o mundo seja uma matrix, uma criação da nossa mente. E daí não existe nenhuma prova, nada, que dá pra gente falar assim, que prova que, na verdade, o mundo externo está dado. Porque o mundo poderia ser simplesmente uma criação da nossa mente. Esse tipo de dicotomia que Kant vai fazer é aquela famosa dicotomia entre o nômena e o fenômeno. O nômena seria a realidade em si e o fenômeno seria o mundo como a gente vê. Então o mundo que nós conhecemos, na verdade, não seria o mundo como ele realmente é. Não teria como a gente saber como o mundo é de verdade. E aí, quando Kant lança esse problema, vão surgir várias correntes para tentar dar uma resposta para ele. Só que essas correntes vão cair num problema que é chamado de contradição nos próprios termos, ou contradicto in adjecto, ou seja, elas vão ser uma contradição de si mesmas. Vou dar exemplos. Vai chegar um agnóstico e vai dizer assim, já que não dá para a gente saber como o mundo é realmente, já que o mundo a gente não tem como conhecer como ele é de verdade, não tem como a gente conhecer o mundo. Então, na realidade, a gente não tem como saber. Vou virar agnóstico. Só que o problema é um detalhe. É uma contradição o agnosticismo. Porque o agnosticismo diz assim, é impossível conhecer a realidade. Mas essa afirmação já é um conhecimento sobre a realidade. Ou seja, você sabe algo sobre a realidade. Você sabe que a realidade não pode ser conhecida.
Então isso é uma contradição nos próprios termos. Vai surgir uma outra linha chamada de relativismo. O relativista vai falar assim, já que não tem como a gente saber como é que o mundo é de verdade, então na verdade todo mundo constrói sua teoria, todo mundo cria sua própria verdade e pronto. Mas de novo, relativismo é uma contradição nos próprios termos, que é a ideia de que não existe verdade, mas isso que você disse não é uma verdade, não. Então fica essa coisa assim. Vai surgir o existencialismo. O existencialista vai falar assim, realmente, a gente tem como saber como o mundo é? Então, na verdade, esse mundo aqui é um absurdo, como Sartre vai dizer. Esse mundo, essa realidade é absurda. Então, cada um cria seu próprio sentido para viver aqui. Vai ficar meio parecido com o relativismo, e cada um cria o seu sentido de vida, né? Vai ter uma outra linha que é o marxismo. Um marxista vai olhar e vai falar assim, já que a realidade não tem como saber como ela é, então ficar interpretando o mundo, como Marx vai dizer no Capital, não adianta. Até aqui os filósofos ficaram tentando interpretar o mundo, isso não dá em nada, porque a gente não tem como saber como o mundo é. Então, ao invés de a gente tentar interpretar o mundo, vamos criar o mundo. Vamos criar o nosso mundo por meio de uma revolução. E aí surge o comunismo, que é uma criação de um mundo. Então, cada linha vai... E de novo, isso é uma contradição nos próprios termos, porque na realidade, a teoria marxista é uma interpretação da realidade. E ela então está se contradizendo. Mas qual que é a resposta então para a questão? A resposta, quem vai começar a entender ela é um luterano chamado Edmund Russell. Ele vai dizer assim, que a gente precisa desfazer essa dicotomia que o Kant criou. Que na verdade, o mundo como ele realmente é, e o mundo como a gente enxerga ele, é a mesma coisa. O mundo como a gente enxerga ele, e o mundo como ele realmente é uma coisa só. E é nesse sentido que, ao invés de dizer que existe a coisa em si e o fenômeno, Russell vai dizer que, na realidade, o fenômeno é a coisa em si. Ou seja, o mundo como ele aparece diante de nós, antes que a gente interprete ele, antes que a gente dê uma interpretação, aquele mundo que aparece na percepção é o mundo real. É o mundo que se manifesta em sua totalidade. Eu vou dar o exemplo aqui da água. Eu tenho aqui água. Se você pegar um cientista, ou seja, uma linha de interpretação, o cientista vai dizer que água é H2O. Essa é uma interpretação sobre o que é a água. É uma interpretação. Talvez você chegue na sua avó que nunca estudou química, nunca ouviu falar de química e pergunta o que é isso. Ela é uma bebida. Ou seja, ela deu uma outra interpretação. Na realidade, a água não é H2O, não é uma bebida. A água, na verdade, ela é tudo. Todas essas facetas, essa faceta química, essa faceta de utilidade, são facetas de manifestação da água. E a água, como ela realmente é a água que se manifesta em toda a sua plenitude antes que você dê uma interpretação específica para ela. Ou seja, essa manifestação da totalidade. E na verdade, então, o que vai ser a cosmovisão? A cosmovisão, quem vai começar a dar a ideia dela agora, vai surgir um carinha chamado Dilthey, William Dilthey, e ele vai usar uma expressão que é tipos de concepções de mundo. Ou seja, existem vários tipos de interpretação da realidade, que ele vai chamar de tipos de concepções de mundo. E vai surgir depois um filósofo chamado Martin Heidegger, e ele vai pegar as ideias do Russell e vai juntar com as ideias do Dilthey. E ele vai perceber uma coisa que é assim, que na verdade, o mundo, ele não é um mundo substancial, igual Aristóteles pensava, mas é um mundo de interpretações, é um mundo de significados. Ou seja, a realidade é significado, a realidade não é substância, ela é significado, ela é um conjunto de interpretações. E que cada ser humano ele está imerso numa trama de interpretações, e por isso que ele vai usar a expressão que nós somos ser no mundo. Mundo, para Heidegger, não é um mundo concreto. Mundo, para Heidegger, é o conjunto de interpretações da realidade na qual nós estamos imersos. E aí a questão é simples. Qual é a correta interpretação da realidade? Quem dá a verdadeira interpretação da realidade? A questão é que quem dá a verdadeira interpretação da realidade é Deus, através da sua revelação na Escritura, que a gente chama de revelação especial, e através da revelação no coração do ser humano, que a gente chama de revelação natural. Ou seja, para a gente conhecer o mundo como ele realmente é, para a gente conhecer a realidade como ela realmente é,
Nós precisamos conhecer a nós mesmos para entender a revelação que Deus colocou no nosso coração e precisamos conhecer a realidade a partir da Escritura, que é a revelação especial de Deus. Cosmovisão não é uma questão de pressupostos. Cosmovisão é uma interpretação inteira da realidade. Na verdade, é mais do que isso. Cosmovisão é a própria realidade, é o próprio mundo. É o mundo de significados nos quais a gente está imerso. É isso que é cosmovisão.